Oi, gente! Voltando aqui para falar mais uma vez sobre olhar para si, parar de olhar para os outros, parar de olhar para fofoquinha de Virgínia e Vini Júnior, parar de olhar Instagram, né, a vida dos outros, comparar sua vida com a dos outros, ou simplesmente estar lá opinando o tempo todo sobre o que fulano, beltrano tá fazendo, isso, aquilo, se tá certo, se tá errado, se tá bom, se tá ruim, ou não precisa ir muito longe no Instagram, a gente pode ir na nossa vida, ao nosso redor, à nossa volta. Ai, fulano fez isso, ai, fulano fez aquilo, ai, fulano não sei o que, ai, não sei o que. Que tal se você olhar pra você e começar a transformação por você? Gente, isso facilita a vida de um tanto que vocês não têm noção. Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa que queria ajudar o tempo todo. Que sempre tinha um conselho maravilhoso para dar para outra pessoa. Mas a minha vida não andava, não fluía, nada acontecia. Não é mesmo? E aí quando você percebe que a vida só muda quando você decide focar em você, primeiro você, depois você, depois você, e quando você estiver transbordando os outros, aí a coisa fica mais leve até. O que não significa fácil, porque a vida não é fácil. E a gente projeta demais nos outros, a gente projeta demais fora. É engraçado que todo defeito que a gente vê fora é reflexo de algo que tem em nós. Essas pessoas públicas, elas são maravilhosas para isso, sabe? Porque quando a gente olha para alguém que tá no Instagram ali, postando a vida e falando sobre isso, sobre aquilo outro, e a gente começa a julgar, a apontar os defeitos ou as qualidades, a gente tá só refletindo. Ali é só um espelho para nos mostrar questões nossas que nós precisamos olhar, que nós precisamos resolver. Mas a gente escolhe ficar só lá no outro, porque é fácil, é confortável. É desagradável, é desconfortável olhar para os nossos defeitos. Imagina, eu, egoísta, eu, vaidosa, que isso? Nunca precisou, gente. Fulano é. Ai, fulano é muito arrogante, fulano é muito não sei o que, fulano se acha. Mas você, o alecrim dourado, é perfeito, né? Eu tô lendo um livro que é... O nome do livro é O Desaparecimento do Universo. E ele fala muito de Jesus. E tem um trecho que ele fala, gente, que é um texto da Bíblia, que fala assim... Não vou falar ipsis litteris, porque não lembro, mas assim, basicamente enquanto você está tentando tirar a trave do olho do seu irmão, ou cisco, né, do olho do seu irmão, enquanto no seu tem uma trave. Assim, mas fulano fez um negócio muito errado ali. E você, gente, você é perfeito, né? Você é o alecrim dourado no campo. Que tal se a gente parasse de ficar olhando o cisco no olho do outro e tirasse primeiro a trave que tá no nosso zoião? Resolvesse primeiro os nossos problemas, para depois resolver o do outro, gente. E se a pessoa realmente quiser e solicitar a sua ajuda? Porque senão, querida,
Se nem Jesus foi lá resolver o problema de alguém sem a pessoa saber com clareza o que ela quer. Ele perguntava para a pessoa, e aí, você quer ajuda? Para quê? Onde? Qual é o problema? Aí ele ajudava. Não para simplesmente chegar, porque Jesus sabia todos os problemas, né, gente? Vamos cá entre nós, o cara sabia. Ele olhava para você, ele sabia qual era o problema. Mas ele perguntava. E nós, maravilhosos aqui, a gente simplesmente quer. Percebeu o que a gente acha que é uma dificuldade ali. Fulano tá precisando de ajuda. Eu vou lá ajudar. Atrapalha o caminho do outro. Atrapalha o outro de evoluir, gente. Já fiz muito isso. E a gente diz que tinha boa intenção. Sim, até pode ser que tinha boa intenção. Mas às vezes essa intenção é uma intenção equivocada. Não é a real intenção que você tem. Por trás dessa intenção de querer ajudar, pode ter uma vaidade, um orgulho e aquela sensação de que você é superior àquele que você está ajudando. Né? É uma arrogância, uma vaidade. Não, mas o outro não tem capacidade de resolver aquele problema. Eu tenho, então eu vou ajudar a pessoa. Essa se acha, né, gente? É pessoa se achar demais. Então você está dizendo que o outro não tem capacidade para resolver o problema dele, que chegou para ele. Como dizem, Deus não dá a cruz maior do que você dá conta. E não dá mesmo. Todo mundo tem o problema que merece, que dá conta. Simples assim, gente. Cara, só de lembrar que eu era essa pessoa, sabe? Eu fui essa pessoa. E provavelmente eu ainda tenho resquícios dela aqui. Volta e meia ela surge. E eu tenho que estar o tempo todo orando e vigiando para que essa vaidade, essa arrogância de se achar melhor que os outros não venham novamente. Ai, Senhor, é louco. Estamos aprendendo, a gente vai conseguir aprender aos poucos. E quem quiser comentar e trazer alguma, sei lá, elucidação legal aí, alguma percepção, inclusive do que eu falei, contrário ao que eu falei, não tem problema. Eu acho que vai ser maravilhoso para a gente discutir e aprender cada vez mais aqui, né? Nesse canal em que eu me coloco realmente como uma pessoa que não sei absolutamente nada. Tudo que eu estou trazendo aqui vai ser um pouco da minha experiência, um pouco do que eu estou vivenciando, um pouco do que eu vivenciei até agora, o que não significa que é estático, porque a gente está o tempo todo mudando. A nossa consciência também está o tempo todo mudando à medida que a gente vai avançando, enfrentando os desafios que têm que ser enfrentados, a gente vai melhorando as nossas percepções, né? Nesse momento, essa é a minha percepção. Então, quem tiver alguma nova percepção aí, né, independente do que seja, e quiser comentar, sintam-se à vontade. E eu ficarei muito feliz de poder receber essa contribuição, ler essas mensagens, enfim. Desde já, muito obrigada e até o próximo.